trazer para vocês várias questões sobre o princípio da verdade material e quais são essas limitações. E eu procurei fazer isso para tentar alinhavar também como fica a verdade material dados esses 30 anos da Constituição, né? Então, o que mudou? Como que tem funcionado a fiscalização? Como que isso vai, eventualmente, impactar nos processos, né? O que a gente vai fazer? Então, eu dividi a minha palestra em 4 partes, tá? A primeira parte, nós vamos falar aqui de uma questão filosófica, tá? Mas fica tranquilo que eu vou tentar fazer isso da maneira mais didática possível. Que é o que é a própria verdade? É possível aprender essa verdade? O que é essa verdade material, né? No processo ou na própria ciência? Como é que nós vamos olhar isso? Se a gente está falando de verdade material, também é inevitável, então, e aí já entrando no segundo ponto, que nós falemos do momento de apresentação da prova no processo administrativo, né? A doutora Cristiane estava falando aqui dos regimentos e dos prazos, mesmo por embargos inominados. A gente verifica que muitas vezes existe uma discussão, e a gente vai ver qual que é a abrangência dela, de que a verdade material ela seria absolutamente ampla, né? Ou deveria ser, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal e à ampla defesa. Eu vou tentar aqui explicar o porquê que eu acho que essa concepção não está correta, tá? Quais são as posições atuais do CARF. Nós vamos ver que ele tem basicamente 3 correntes a respeito dessa matéria, tá? Que é a questão do momento da apresentação das provas no processo administrativo. Bom, aí entrando já em necessárias atualizações, até para que você possa ter uma aplicação concreta do princípio da verdade material, eu vou tratar da questão do cruzamento de informações por parte da Receita Federal e como fica o processo administrativo, como fica a questão do ônus da prova, né? Ressaltando aí a inovação bastante relevante do Código de Processo Civil sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova. E por último, eu vou tratar sobre, na verdade, o que eu considero hoje uma deficiência, tá? Que é a normatização de aplicações das multas, tá? Então, ou seja, o que significa isso, né? Como que o conceito de licitude variou no decorrer do tempo e o que deveria ser feito para que ele, então, fique adequado, que a verdade material possa ser melhor analisada em relação às multas. Bom, então vamos para a primeira parte, né? Como eu disse para vocês, nós vamos falar aqui rapidamente sobre a questão da verdade. Por quê? Né? O que é verdade material? Né? É possível apreender a verdade ou aquele evento que efetivamente aconteceu? Né? E aí, eu trago 2 concepções filosóficas, tá? E até para a gente ver depois, eu coloquei ali concepções sobre o tema da verdade e a importância da composição paritária dos órgãos. Eu já defendi a paridade, continuo defendendo, e aí hoje eu vou tentar explicar, inclusive, do ponto de vista filosófico, por que ela é importante, tá? Bom, você tem da ciência, né? A filosofia da ciência, ela trabalha basicamente com 2 conceitos. Eu trabalhava com conceitos de verdades. O primeiro, que seria uma verdade, que seria a verdade descoberta. O que é isso? A verdade, ela já está na coisa em si, né? Você simplesmente iria fazer o quê? Você iria descrever aquela verdade, aquilo que aconteceu, né? Eu tenho as provas e a minha função seria o quê? Descritiva daquele evento que aconteceu, tá? Bom, basicamente, em poucas linhas é isso. Só que nós hoje trabalhamos com um conceito de verdade que eu entendo que é o mais adequado, e vou tentar explicar por quê, que é o de verdade construída. O que significa isso? Uma verdade construída, né? Ela nasce da interação de pessoas em razão de um determinado quadro referencial. Eu vou explicar o que é isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, quando você vai lidar com um evento, um fato em si, um fato jurídico, né? Nós vamos poder fazer diferentes traduções daquele fato. A professora Aurora, no livro dela, ela dá um exemplo que eu acho muito didático nesse sentido.
Se a gente vê um floco de neve, né, que a gente chamaria de neve, caindo do céu, a gente vai falar, o que é isso? Neve. Caiu aqui, isso aqui é uma neve. Para nós, isso é um evento único. Nosso quadro referencial só nos permite verificar que aquilo é o quê? Está caindo ali, é uma neve. Tá? No entanto, se você for para a Groenlândia, né, o habitante daquele lugar, que vive disso, um esquimó, ele vai enxergar naquela neve várias coisas. Ele vai ver se aquela neve é a neve própria para fazer iglu. Ele vai verificar se aquela neve é ótima para depois você beber, para virar água. Tá? Então, o que significa isso? A verdade, ela vai ter diferentes matizes, diferentes concepções, conforme o quadro referencial daquelas pessoas que você está tratando. Tá? Por isso a importância de um órgão paritário. Por quê? Exatamente porque você vai trazer o quê? Uma visão mais ampla, você vai ter um espectro mais amplo de análise. Né? Além disso, outra coisa importante da gente observar é que, aí voltando, também acho muito importante nesse aspecto, aí usar a definição do professor Paulo de Barros de fato, evento e fato jurídico. Né? Também, de novo, tentando trazer um exemplo dele que eu acho bem didático. Né? Evento. Nasce uma criança. Isso é um evento biológico. Né? A criança nasceu. A partir de quando que ela se torna um fato? A partir do momento em que você divulga aquilo. Né? Os pais vão lá e falam para a família que aquilo ali é, né, que nasceu a criança, que ela é assim, assado. Mas isso é relevante para o direito? No momento ainda não. Né? Ele vai ser relevante para o direito quando? Quando nós tivermos o quê? O registro dessa criança. Né? Então, resumindo, o que é a primeira limitação da verdade material? É a limitação que nós temos da própria linguagem, é a limitação que nós temos do próprio limite dos nossos quadros referenciais. Daí essa importância. Né? Então, quando nós falamos de verdade material, é inevitável que nós estamos falando sempre do quê? De uma verdade que é uma verdade jurídica. Tá? E como que nós aprendemos essa verdade jurídica? Nós aprendemos essa verdade por meio das provas que as partes vão trazer para o processo. Tá? Bom, não sei se é aqui ou não. E aí entra a questão que eu já tinha adiantado. Né? É fundamental, na minha opinião, né? Existe essa discussão, o contribuinte sempre pode trazer provas, ele pode trazer provas até mesmo, né, já passada o prazo do recurso voluntário, o processo já está para julgamento, de repente o contribuinte vai lá e junta um bolo de provas que basicamente seria o quê? Você voltaria e colocaria do zero a fiscalização, ou seja, eu teria que voltar todo o processo de fiscalização. Tá? Eu acho complicada essa concepção. Por quê? A preclusão e os prazos, eles são inerentes à ideia de processo. Né? Ou seja, você precisa disso. O que é processo? É um cadeamento lógico com prazos, uma marcha. Né? Então, se eu não tenho prazos, como que fica a questão do processo? Né? Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas a verdade material e o princípio, então, do devido processo legal e da ampla defesa. Mas o devido processo legal, ele é exatamente esse processo estabelecido com prazos. Né? E, diante disso, é importante a gente falar de uma questão que é extremamente controversa, que é o momento de apresentação das provas no processo administrativo. Bom, uma coisa importante quando a gente fala disso, ainda existem, tá? Inclusive em algumas decisões relativamente recentes, nós temos hoje 3 correntes no CARF sobre o momento de apresentação da prova no processo. Tá? Mas eu gostaria de trazer aqui uma observação que é o seguinte: nós temos que tomar cuidado quando a gente analisa a época, a data dessas decisões. Por quê? Na sua redação original, o decreto 7235 não tinha uma limitação de prazos para apresentação de provas. Tá? Então,
de repente, se você pegar uma decisão bem antiga, você tem que ver que o regramento do direito positivo à época não trazia essa restrição, né? Essa restrição, ela veio, a primeira restrição, com a Lei 8.748 de 93, tá? Essa lei admitia a interposição de recurso voluntário, né? Admitia, na verdade, a juntada de provas até a interposição de recurso voluntário. Então, quer dizer, já era algum limite, né? Mas ainda assim mais amplo do que nós temos hoje. E a Lei 9.532 de 97, que basicamente estabeleceu o que é o prazo atual do artigo 16 do Decreto 70.235. E aí, que é o que está lá, a prova será apresentada na impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-la em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Tá? Então, essa é hoje a norma, né? Mas o que é importante já, então? Qual é a peculiaridade do processo administrativo? Qual é a peculiaridade do que a gente chama de verdade material, né? É porque o poder de produzir provas, né? Fazendo aí um comparativo com o processo civil, o poder de produzir provas, ele não é só da parte, a instrução do processo, ela se dá também no curso oficial dos julgadores, tá? Essa é a peculiaridade essencial do processo administrativo. Bom, e quais são então as correntes do CARF? Mas antes da gente entrar nessas correntes, olha que curioso. A portaria 55 de 98, que era o antigo regimento do então Conselho de Contribuintes, ele tinha esse artigo 18, parágrafo 7º. Então, ou seja, mesmo com a nova alteração do artigo 16, que falava que eu teria que apresentar as provas, né, juntamente com a impugnação, nós tínhamos uma incompatibilidade, o regimento interno ele era mais abrangente nesse sentido, e ele dizia o seguinte: é facultado ao sujeito passivo e ao procurador da Fazenda Nacional, enquanto o processo estiver com o relator, mediante requerimento do presidente da Câmara, apresentar esclarecimentos ou documentos, hipótese em que será dada à parte contrária e requer-se diligência que se deferida do resultado, dar-se-á ciências às partes. Tá? Então, embora a lei trouxesse a restrição, essa restrição ela ficava, vamos dizer, mitigada, né, pela portaria 55 de 98, mesmo depois da alteração que tinha ocorrido em 97. Isso foi modificado, tá? Aí ficou um negócio gigantesco, mas antes da gente entrar aqui, isso foi modificado pela portaria 147, tá? Que foi a portaria que criou o regimento do então agora, né, com a denominação que nós temos até hoje, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tá? Então, hoje, o regime não existe mais essa incompatibilidade entre o regimento, né, e o artigo 16 do Decreto 70.235, tá? Bom, existe uma discussão que, na minha opinião, é muito simples de ser resolvida, porque a Lei Geral do Processo Administrativo, aí acabou ficando muito grande, não dá aí para a gente ver, a Lei Geral do Processo Administrativo, ela admite uma juntada de prazo que seria mais ampla do que o Decreto 70.235, tá? O que acontece, então? Nós temos ou deveríamos ter uma antinomia, né? Duas normas dispondo em sentido contrário. Não precisaria nem mesmo da lei mencionar, no artigo 69 da Lei Geral do Processo, ela já fala essa resolução de antinomia para que a gente não tenha dúvida, né? Mas não precisava, nós aprendemos desde o primeiro período de faculdade, né, que quando existe essa situação, nós vamos aplicar o quê? A lei especial prevalece sobre a lei geral, tá? E nesse caso, o processo administrativo, no caso, o Decreto 70.235, é uma lei especial em relação à lei do processo administrativo e, independente disso, não está aí porque ficou grande,
Mas, independente disso, a própria lei 9784, ela faz questão de esclarecer, né, que as normas específicas processuais, né, de cada processo administrativo se sobrepõem naquela norma em eventual conflito com a lei geral aqui do processo administrativo. Bom, quais são então essas correntes aí do CARF? Nós temos basicamente 3 correntes. Uma primeira corrente que adota a literalidade do artigo 16. O que significa isso? Eu só vou poder apresentar as provas naquelas exatas hipóteses do artigo 16 e, eventualmente, se for apresentar fora do prazo, nas exceções previstas no parágrafo 4º. Tá? Bom, uma segunda corrente que admite a apresentação posterior, desde que aquilo conste, tá, no caso, a impugnação, né? Ou seja, desde que se caracterize informações suplementares que surgiram no decorrer do processo, né? Então, já é uma corrente que dá uma solução intermediária, não é tão rígida em relação ao artigo 16. Tá? E, por terceira situação aí, são algumas decisões, tá? Algumas delas são mais antigas, inclusive, que têm uma aceitação ampla da prova no processo administrativo. Tá? Adotando, portanto, a corrente de que a qualquer momento que você trouxer provas, no caso do processo, elas deveriam ser aceitas. Tá? Bom, qual é a minha posição especificamente? Não acho que dá para a gente colocar um critério a priori. Tá? Não é possível, nós precisamos olhar caso a caso. Tá? Existem situações e situações. Então, como o próprio julgador, como eu disse para vocês, tem, né, essa possibilidade da instrução de ofício, né, nós temos que analisar a situação do caso. Tá? Não acho que nós temos que colocar a priori como deve ser feita essa análise. Por quê? Porque existem situações em que nós, por exemplo, só citando um exemplo, nós tivemos na minha turma, isso acabou até gerando uma discussão, alguns advogados, era uma situação de depósito bancário, né, de origem não comprovada. Aí a fiscalização intimou o sujeito e falou, olha, me fala aqui a origem desses depósitos. Na fiscalização, isso é uma presunção, né, uma presunção contra o contribuinte. Foi chamado e falou, olha, me mostra aqui. Não fez nada. Teve a impugnação, também nada. Não apresentou nenhum documento. Recurso voluntário, não juntou nenhum documento. Quando chega mais ou menos 2 ou 3 semanas da data do julgamento, né, o processo já estava incluído em pauta, juntos 12 mil documentos. Que basicamente eram o quê? Justificativa para, né, daqueles depósitos, falando, olha, não, esse depósito aqui é, por exemplo, atividade rural. Tá? Isso gera 2 problemas. Primeiro, porque nós teríamos que reabrir toda a fiscalização. E segundo, porque ao juntar esses documentos nessa fase processual, né, esses valores, eles não eram valores isentos, tá? Eram valores de atividade rural. Isso significa o quê? Se ele tivesse apresentado lá atrás, o que o fiscal teria feito? Não teria autuado como depósito bancário, mas teria sim autuado como comissão de receita de atividade rural. Tá? Então, acho que nós temos que analisar isso com cuidado e essa análise tem que ser feita caso a caso. Tá? Especificamente nessa situação, por exemplo, a nossa turma não aceitou. Tá? E aí entra a questão da distribuição dinâmica do ônus da prova e das diversas declarações que a Receita Federal tem trazido. O que é importante a gente observar? O professor James Marins, ele fala isso. Muitos dos privilégios da Fazenda Pública são de uma época, né, que não tinha, basicamente da caneta tinteiro, né, do livro contábil ali, escriturado à mão. Então, são coisas que nós temos que repensar, tá? E uma delas é exatamente o quê? Hoje, a Receita Federal, ela tem, especificamente nas pessoas físicas, ela tem acesso amplo a todo tipo de informação
né? Eu coloquei ali as declarações, olha, retenção na fonte, a DIF, né? Que a pessoa jurídica faz. Ah, prestação de serviço médico, aquela discussão toda, né? Ah, recibo médico. Os médicos têm que fazer a DMED. DMOP no caso de aluguéis, DOI no caso de compra e venda, DECRED no caso de cartão de crédito, DMOV no caso de movimentação financeira. Tá? Ou seja, ela tem um amplo espectro de informações. E aí, a questão que nós temos que discutir é, diante desse poderoso paramento que ela tem, desse poderoso meio de informática que ela tem e dessas informações, como fica o ônus da prova? Né? O que nós deveríamos fazer? E, por outro lado, nós temos também que tomar um cuidado, porque já aconteceu, já que hoje essas declarações, gente, não tenho dúvida, faça esse cruzamento, né? Fazendo esse cruzamento, especificamente no caso de pessoa física, o que acontece? Emite auto de infração eletrônico, tá? E o auto de infração eletrônico, várias vezes já chegou na nossa turma, ele é um problema. Porque às vezes o camarada vira e fala assim, olha, mas aqui, e a DRJ mantém. Ela falou, olha aqui, eu tive sim essa retenção. Ah, mas a empresa não apresentou a DIF. Mas o que o contribuinte pode fazer em relação a isso? Nada, né? E aí entra a importância da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista aí no artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E também já previsto no artigo 37, que fala lá, quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos e das respectivas cópias. Tá? Então, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa pensar com cuidado. Outra questão, e aí acabando, o nosso último tópico, né, que merece ser tratada com muito cuidado, é a questão das penalidades. Ou seja, como que o princípio da verdade material ele fica prejudicado com a sistemática de imposição das penalidades que nós temos hoje, né? O artigo 113, parágrafo 1º do CTN, ele coloca como obrigação tributária, né, principal, tanto o tributo quanto a penalidade, né? E a intenção do Código foi o quê? Exatamente regular o mesmo sistema jurídico, né? A mesma coisa o artigo 136, quando ele fala da interpretação objetiva no caso das infrações. Tem um livro interessante que ele fala exatamente o seguinte, por que o 136 fez isso? Né? Se a gente olhar a exposição de motivos do CTN, é porque você não fazia uma distinção entre o ilícito e o ilícito fiscal, a obrigação principal. Só que o que nós vamos ver que isso é importante que se repense essa situação. Hoje se discute muito essa questão do indúbio para o contribuinte e eu acho que a discussão está equivocada, tá? Por dois motivos. Primeiro, que o 112, na minha opinião, não traz indúbio para o contribuinte. Ele traz uma norma de interpretação favorável no caso das penalidades. Ele é uma norma para penalidades. Então, nós temos um primeiro problema que a gente precisa repensar, né? E segundo, o professor Marco Aurélio Greco, ele fala isso numa palestra que eu assisti dele do STJ, o próprio código, nos dá vários indicativos que nós temos que tratar em regimes jurídicos distintos, multas e o auto, né? Hoje a gente pega um auto de infração e o que acontece? Basicamente você tem lá o valor do tributo e da multa. Quando, na verdade, se nós formos olhar, olha lá o que diz o artigo 142 do CTN, que a gente lê e não presta atenção. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a penalidade cabível. Tá? Ou seja, a ideia de propor a penalidade cabível dá a entender que nós teríamos espaço, sim, para discutir a questão das penalidades. Mas não para aí. Se nós formos para o artigo 108 do CTN, olha lá, quando ele fala da equidade,
né? Nós conhecemos já o artigo 108. O que ele fala? O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido. Se ele fala tributo, o que eu posso concluir? Que eventualmente eu posso aplicar a equidade em relação às multas. Tá? E, por último, o 112. Né? O tão falado 112. Que, na verdade, está claramente tratando de penalidades. Olha lá. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado. E por que eu estou dizendo essa questão das multas, gente? Porque a noção de ilícito tributário, especialmente nas circunstâncias de planejamento fiscal, ela foi profundamente alterada a partir de 2006. Né? Esse conselheiro do CARF, Fábio Pérez Lambosa, ele tem um livro onde ele faz essa história. Tá? Ou seja, até basicamente o ano de 2000, o CARF, no caso de planejamento fiscal, adotava uma concepção que a gente chama de voluntarista do conceito da simulação. Ou seja, era uma concepção muito mais restrita. Né? Ou seja, era muito mais difícil você encaixar determinado planejamento fiscal com um planejamento ilícito ou não oponível ao fisco. Essa concepção, de 2000 a 2005, nós tivemos duas correntes, que a gente pode chamar de voluntarista e causalista, e a partir de 2006, nós temos muito, fala-se em propósito negocial, né? Abuso de forma, abuso de direito. Por que eu estou dizendo tudo isso? Né? O conselheiro, hoje, ele não deveria ficar limitado a uma análise de multas de 150% e 75%. Existe uma infinidade de casos com circunstâncias fáticas distintas. Nós precisamos ter a possibilidade de fazer dosimetria da pena. Isso não é esdrúxulo. Né? Isso, claro, eu estou falando de lege ferenda. No Conselho do Estado, né, nós temos o permissivo legal, que de alguma maneira permite, do Estado de Minas Gerais, né, que permite a dosimetria da pena. Então, acho que isso deveria, acho que os contribuintes é uma bandeira que é muito mais razoável, né? Então, já que nós temos que lidar com isso, vamos tentar ver de uma maneira melhor como fazer a questão das penalidades. Da forma como está hoje, de nada adianta a gente ter a verdade material, ampla instrução probatória, se nós estamos amarrados na análise do caso concreto à imposição de multas de 75% e 150%. Tá? Bom, e por fim, eu trouxe aqui, rapidinho, tá? Eu não poderia deixar de fazer uma homenagem ao professor Sacha Calmon, tá? Eu escrevi ontem à noite, é rapidinho, é pequena, mas eu faço questão de ler aqui uma homenagem. Quem me conhece sabe que sou fã de homenagens. Por isso, poder participar de um congresso em que se faz homenagem ao professor Sacha é bastante especial. O tema do congresso, 30 anos de Constituição, me fez lembrar dos meus 22 anos de formada e da importância do professor Sacha na minha formação. Sempre que estou dando aula, especialmente quando estou falando do CTN, menciono o professor. Me lembro como se fosse hoje, das aulas de mestrado. Ele resolveu que reescreveríamos a parte geral do CTN, discutimos artigo por artigo. Ele nos passou algo que nenhum livro pode trazer, sua experiência ímpar. O professor foi auditor fiscal do Estado, assessor da Secretaria de Estado da Fazenda, juiz federal, professor e advogado. Hoje eu falei da importância do nosso quadro referencial na busca da verdade material. Essa experiência ímpar faz com que o quadro referencial do professor Sacha seja muito amplo. Além disso, é irônico que a Abradedi, que sempre homenageou os mais importantes nomes do direito tributário do Brasil, não tivesse rendido uma merecida homenagem ao seu idealizador. Tive a oportunidade de falar isso para ele no seminário que participamos no mês passado em Montes Claros. Ele respondeu com um sorriso irônico e tranquilo, sorriso de quem sabe das ironias da vida e do legado que deixou. Parabéns e muito obrigada por tudo, professor. Obrigada.